Saudações, como vocês estão? Espero que esteja tudo ótimo, porque se não está, vai melhorar. Bom, sumida dos vídeos, mas voltei e teremos aí muitas histórias super cabulosas. E neste vídeo eu vou falar sobre o cronovisor. Bem, o que é isso? Ele é ou foi uma máquina criada com o intuito de voltar ao tempo desde mesmo até a era de Cristo. E eu vejo no meio dessa história fatos que nos levam a crer que tudo foi verdade. Bom, tudo começou com o padre Ernest, em meados de 1950. O Ernest ele era um homem muito culto, estudava grego, latim, literatura, música, física e, além de padre, ele trabalhava num laboratório científico. Anos depois, o padre Ernest conheceu o padre Bruni. Era um padre que tinha muita influência na Igreja Católica e o Ernest, entre outros assuntos, comentou sobre essa máquina misteriosa. Então, Bruni ficou muito curioso e o Ernest o chamou para ir lá nos aposentos da abadia onde ele morava. Então, o Ernest morava numa abadia, certo? Então, o padre Ernest, ele contou que no laboratório de física da Universidade Católica de Milão, juntamente com outros físicos, foi compondo uma equipe de cientistas onde tudo era muito sigiloso, desde nomes até pesquisas. E criaram um projeto. Era uma máquina que conseguia penetrar no tempo passado e recapturar as imagens do som e sons do passado. E viram diversas coisas do passado. Bom, e percebendo que podiam sintonizar o aparelho cada vez mais ao passado, eles conseguiram ir até a Roma antiga, viram coisas da época, eles conseguiram sincronizar a era de Cristo. Vamos lá. Agora, o que é mais relevante em relação ao cronovisor? O Ernest disse que ele captou as imagens do dia a dia da crucificação de Cristo e que percebeu que há muitas discrepâncias do que aconteceu e o que é relatado na Bíblia. Ele contou que as crucificações eram horríveis, onde as pessoas eram pregadas na cruz e era um fato comum, tá? A todas as pessoas e que bastava ir contra a igreja ou aos imperadores. Inclusive também todos sofriam ali com a coroa de espinhos, tá? Não era só para alguns não, a punição era geral. Eles disseram que assistiram à última ceia de Cristo, a traição de Judas, o julgamento do Calvário e que Jesus já estava desfigurado quando foi levado a Pôncio Pilatos. Bom, falou que Cristo nunca carregou a cruz sozinho, tá? Porque ela era muito pesada e Cristo apenas carregou a viga horizontal presa aos ombros. Ele estava com os pés atados aos pés de outros dois condenados que foram crucificados com ele. E as chicotadas haviam assim arrancado pedaços da pele de Cristo, que dava até para ver os ossos. Ele viu quando Cristo chegou ao Calvário e a maioria das pessoas gritavam injúrias contra ele, falavam assim coisas horríveis, mas que no momento Cristo olhou e encarou todos e nesse momento a multidão recuou diante do olhar de Jesus. O Ernest contou que ao contrário do que nos é contado, Maria, mãe de Jesus, não chorou ao pé da cruz. Eles conseguiram também ouvir algumas palavras que Cristo disse na cruz que não foram preservadas no Evangelho. E Cristo pronunciou algumas palavras que queriam dizer que o desejo dele era levar as almas até ao Pai, no caso, Deus. Bom, Ernest e a equipe tem um fiapo de pelo de gato. Bom, Ernest e a equipe acham também que Cristo não morreu de asfixia na cruz. Por quê? Porque ele não demonstrava sentir falta de ar. E embora seja essa versão, de muitos cientistas e médicos hoje em dia. Quanto à ressurreição, as imagens não se mostraram nítidas. Então o padre Bruni, muito perplexo com esse relato, perguntou quem é que fez essa máquina.
O Ernet respondeu que ninguém em particular, que foi a equipe. E Bruni disse quem que era então, disse não, né? Perguntou quem são essas pessoas da equipe. O Ernet disse que não podia contar sobre todos, mas que tinha um que participou, que era um físico que participou de um dos criadores da bomba atômica, tinha um japonês que ganhou o Prêmio Nobel de Física e um engenheiro de foguetes. Bom, depois que o padre Bruni, né, ouviu toda essa história, ele ficou pensando, gente, será que isso é verdade? Será que o padre Ernet ia colocar nome assim das pessoas, sendo uma mentira, coisas sérias, né? Nome de pessoas muito importantes. Então ele pensou assim: bom, deve haver três hipóteses. Primeiro, que o Ernet era um mentiroso consumado e consciente. Segundo, ele era um mentiroso compulsivo, um mitomaníaco sem controle sobre si mesmo. Terceiro, ou era tudo verdade. E Bruni disse que no seu livro, né, que o Ernet ele estava assim num terreno muito perigoso. Porque, por um lado, o Ernet não podia voltar atrás dizendo que era tudo mentira, pois iria acabar com a sua reputação e ter muitos problemas com os nomes das pessoas que ele diz ter participado do projeto. Se ele ficasse calado, iria despertar a curiosidade no mundo inteiro. E também não podia falar que a igreja o proibiu desse assunto. Senão as pessoas iriam em cima o quê? Da igreja. Afinal de contas, era um cronovisor. E dizer que era tudo verdade seria uma insensatez, uma vez que a humanidade ficaria enlouquecida, né? Seria complicado em relação às outras religiões, à vida privada. Então o Ernet ele ficou muito enrolado, ficou sem saída. Então ele se recolheu ao mosteiro e nunca mais saiu, né? E ali ele morreu no mosteiro, sem nunca mais comentar nada e nem sair. O Ernet disse que tudo foi gravado e que, inclusive, mostraram um filme para o Papa, que na época era o Papa Pio XII. Mostraram para o presidente, para o ministro da Educação e membros da Academia Pontifícia. Ou seja, né, tentaram divulgar. Aí Bruni perguntou, então aonde está o cronovisor? E o Ernet disse que ele está desmontado e guardado num lugar muito seguro. O Bruni também indagou do porquê que desmontaram o cronovisor, sendo que isso era a prova de Jesus, que daria fé, né, a milhões de pessoas. Então, o Padre Ernet, ele disse que essa máquina, ela pode sintonizar o passado de qualquer pessoa, sem nada omitir. E com ela não pode mais haver segredos. Segredos de Estado, industriais e nem a vida privada. E que certamente seria o fim do mundo, né? Seria um caos. Então o Ernet disse que na época pessoas importantíssimas vieram falar com a equipe, como agências de inteligência, inclusive agências americanas, russas, enviaram espiões. E depois disso, o próprio Vaticano ele proibiu o Ernet de sair sozinho da abadia. Sempre que precisava, ele era acompanhado de 2 guarda-costas, porque ele era até um renomado exorcista, tá? Ele era muito requisitado, inclusive pelo Vaticano. Pessoas assim do mundo inteiro vinham consultar o padre Ernet, né? Para questões de exorcismo. Psiquiatras mandavam pacientes se consultar com o padre Ernet, né? Porque às vezes a pessoa tinha problemas espirituais. Então, assim, a igreja o proibiu de comentar sobre tudo. E Bruni perguntou: bom, tá bom, Ernet, como é que era essa máquina? Bom, ele disse que era assim uma multidão de antenas que podiam captar qualquer comprimento de ondas. Era feito de 3 metais, mas não quis falar exatamente quais eram. E o aparelho era uma espécie de rádio e TV que conseguia captar o som e a imagem e tinha um dispositivo de gravação.
Bom, isso tudo, tá? Eu estou contando com base neste livro, tá? Um livro ótimo, quem quiser ler, porque tem muitos detalhes aqui no livro que eu não comentei no vídeo, mas que são sobre outros assuntos, muito interessante, recomendo. Bom, os editores do livro, eles dizem que para fazer o livro, eles fizeram diversas investigações na Itália e foram procurados por uma pessoa que tinha ouvido falar das investigações e disse que se tratava de um parente do Padre Ernetti. O Padre Ernetti já tinha morrido há muito tempo, certo? E então ele entrou, né, em contato, mantendo anonimato, mas disse que era sobrinho do Padre Ernetti e que semanas antes do padre morrer, ele ligou para para esse sobrinho, né, dizendo que estava muito doente e que precisava contar algumas coisas urgentes, pois sentia que ia morrer em breve. Então esse homem, que se diz sobrinho do padre, ele enviou uma carta para a editora contando uma confissão do padre Ernetti. O sobrinho disse que foi até o mosteiro e o padre estava realmente muito acamado e que parecia-se um pouco desorientado, mas que pediu ao sobrinho para que anotasse tudo que ele iria contar. Contou que na noite anterior ele teve uma experiência de quase morte. E aí ele viu que ele foi amigo de Nostradamus em outra vida. E que Nostradamus achava que a solução para voltar ao tempo era modificar o corpo e deslizar com facilidade entre os tempos. Ele disse que sobre o cronovisor era tudo mentira, que não existiu equipe, nada foi visto na época de Cristo. Bom, mas que ele mentiu porque ele havia realmente criado uma máquina com o intuito de voltar ao tempo e que ele tinha muita fé que ele ia conseguir, pois ele havia, né, criado uma espécie de uma máquina com um capacete submarino interligado por metais, um visor, um rádio e que funcionava com a força da mente. Então, que um dia lá na experiência no laboratório, ele disse que teve visões, então ele estava achando que chegou perto de voltar ao tempo. E depois desse relato, né, o padre disse que nada mais pertencia a ele e agora que tudo pertence ao sobrinho, que o seu sobrinho poderia contar ou não ao mundo a confissão do padre Ernetti sobre a farsa do cronovisor. Seu sobrinho relata que o tio estava desorientado e ao mesmo tempo lúcido. E agora? Bom, o padre Ernetti, né, como falei, ele faleceu em 93, né? Não tem nem tantos anos assim. Então, o que eu acho? Que é óbvio que a igreja, ela jamais deixaria uma história dessas chegar ao conhecimento da humanidade, porque independente de fé, de religião, de crenças, né, mas principalmente por um motivo. O cronovisor, ele iria revelar segredos, inclusive da igreja. Óbvio que o padre teve um cala-boca, não só da igreja, mas de muitas instituições, né? Principalmente científicas. Imagina uma máquina revelar qualquer coisa sobre qualquer pessoa. Imagina o caos que isso, né, a briga não ia causar no mundo inteiro. Minha opinião é o padre Bruni, tá? Que era um padre assim muito, digamos assim, muito respeitado pela igreja. Eu acho que. E o Ernetti também era. Então, quer dizer, o Ernetti era respeitadíssimo, o padre Bruni era respeitadíssimo. Então, é difícil acreditar que duas pessoas, né, iam mentir sobre tudo isso, certo? Porque o Bruni, ele disse que dificilmente acha que o Ernetti tenha mentido sobre tudo isso. Então vamos supor que tudo foi verdade. O que acontece? Acabou vazando por algum motivo, a igreja deu um cala-boca, né? A sociedade científica deu um cala-boca, tanto que o Ernetti ele, né, ficou recluso até morrer lá na abadia. E essa máquina ela pode estar realmente desmontada,
né? Ou destruíram, e a gente sabe que lá no Vaticano, né, tem muitos lugares secretos e tudo mais. Então, assim, se foi verdade, essas questões aí da época, né, de Cristo, entre outras, tá? Que tem no livro, mas o vídeo vai ficar enorme. É, é muito cabuloso, não é, gente? E olha só, eu não duvido nada que realmente tenha existido essa máquina, mas que realmente foi melhor para a humanidade, né? Não ter passado para frente. Já pensou o caos que seria? E vocês? Acham que isso foi verdade? O Ernet deu nome de pessoas importantíssimas. Será que ele seria tão louco assim? Hum? Me conta aí. Bom, o vídeo termina aqui. Nós agora teremos mais vídeos, tá? Vou fazê-los com frequência. E o que eu desejo a vocês é claro que fiquem na paz.